Gravando. Muito boa noite a todos. Legal a gente dar continuidade ao papo da semana passada. Mas antes, claro, vamos agradecer a presença de todos, dos nossos queridos amigos do Plano Extrafísico, os nossos mentores, nosso grupo de amigos lá do Seara Esperança e todos aqueles que se reúnem a nós nesses encontros semanais, em especial ao nosso Mestre Jesus, claro, em nome de quem nos reunimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então, Mel, vai ser muito legal, porque realmente ficou muito pouco tempo, né, ao final do encontro passado, para falar sobre o tema que havia sido abordado pela Vanessa. Hoje, até agora, ela não chegou, mas ela deve chegar daqui a pouco, ou pelo menos vai assistir depois. Então, você pode dar sequência aí, que tenho certeza todos aqui temos muito a aprender a respeito desse tema com você. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu agradeço por essa oportunidade e não gostaria de carregar essa responsabilidade de vocês aprenderem comigo sobre autismo e TDAH, porque, na verdade, como nós somos denominados um grupo de estudos, vocês têm total liberdade e precedentes suficientes para poderem pesquisar e não confiar cegamente numa pessoa que estuda como vocês e que talvez a única diferença é que veja na prática todos os dias o que eu vou falar na teoria agora. Perfeito. Então, Só uma coisa que não eu queria se... ressaltar, como coincidências não existem, né? Nós tivemos a aula da semana passada, na terça-feira passada, e na quarta eu estava zapeando a televisão e estava começando um filme que eu não havia assistido ainda inteiro, Nise, No Coração da Loucura. Muito bom, recomendo. É Muito legal sensacional. e reforçou muito daquilo que você já havia colocado, né? Eu já tinha assistido alguns pedaços dele tempos atrás, mas dessa vez tive oportunidade de pegar desde o comecinho. Realmente é muito interessante. Para quem curte esse tema ou tem interesse em conhecer melhor, a história dessa mulher é genial e a história dos tratamentos psiquiátricos, né, como eram e como são hoje, vale a pena. Então vamos lá. Agora é contigo, Mel. Então, como eu havia interpretado errado a dúvida da Vanessa, vamos voltar para o foco, que é transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, respectivamente, o TEA e TDAH. Então, antes de começar falando sobre um e outro, tem que deixar uma coisa muito, muito, muito clara. A diferença entre uma doença mental e um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Que eu acho isso fundamental para a gente poder entender por que determinados quadros clínicos não são considerados doenças mentais, como, por exemplo, o autismo.
né? O autismo não é uma doença mental. A doença mental, ela pode acontecer em qualquer idade. E ela pode vir ou não de uma condição de saúde pré-existente ou de um ambiente que apresenta fatores de risco e predisposições a que a pessoa desenvolva uma doença mental. Agora, transtorno do neurodesenvolvimento, como o próprio nome diz, o desenvolvimento neural, o desenvolvimento do cérebro, está ligado ao quadro clínico. Então, ele acontece desde a infância, desde a formação do cérebro, ao desenvolvimento cerebral e a maneira como esse cérebro vai funcionar. Por isso, no caso do autismo, o autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, porque uma pessoa, ela não se torna autista, ela não pega autismo e ela não fica autista. Ela já nasce autista, porque o cérebro dela apresenta uma forma de se desenvolver, tanto do ponto de vista anatômico quanto fisiológico, de uma maneira diferente da grande maioria da população. Então, em relação à grande maioria da população, ela é considerada atípica, então fora do padrão. Então, as pessoas que são neurotípicas são as pessoas que não têm autismo. E as pessoas atípicas ou neurodivergentes são as pessoas que apresentam autismo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? O mesmo se aplica ao TDAH, certo? O TDAH, ele é uma condição do neurodesenvolvimento que, sim, a pessoa desenvolve na infância, né? Ela desenvolve ao longo do seu crescimento e ele pode ser agravado também por fatores do ambiente. Então, também não é considerado uma doença mental, Ok. embora seja tratado no ambiente de saúde mental. Tá? Então, esses dois quadros clínicos fazem parte de transtornos que acometem as pessoas desde a infância. E aí, agora, vamos falar sobre as principais características que definem um e outro, tá? Então, eu estou consultando um livro aqui, para vocês, se tiverem interesse de consultar, existe em PDF na internet, ele chama Psicopatologia, uma abordagem integrada, e é um dos mais recentes lançamentos sobre o tema. Então, eu retirei as informações daqui. E como são quadros clínicos bem complexos, eu vou ler, e à medida que eu for lendo, eu vou colocando assim os exemplos e uma linguagem mais didática. Qual autor? Que não dá para ler direito aí. David Barlow e Mark Duran.
Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Não, já estou anotando Não. aqui. Beleza. Eu só estou colocando aqui no texto, que aí fica registrado para quem assistiu o vídeo depois. Legal. Tá bom? Então vamos lá. Então, vou começar falando sobre o TDAH. O TDAH, didaticamente, ele tem 3 subtipos. Então, que é o TDAH com características predominantes de desatenção. Então, é aquela criança que não consegue se concentrar, não consegue ter foco, ela está fazendo uma atividade, passa uma mosquinha, ela se distrai, ela frequentemente perde muitos objetos, ela esquece o que foi falado com ela, o que foi pedido, ela troca o que foi falado para ela, o que foi solicitado. Ela parece não escutar quando alguém fala com ela diretamente, parece sempre que está no mundo da lua. Ela se mostra contrariada ou indisposta quando é exigido dela atividades de organização, quando são exigidas atividades que envolvam esforço mental prolongado. Então, por exemplo, escrever uma dissertação sobre um determinado tema, fazer um trabalho que exija muitas etapas, preencher relatórios, né? Quando a pessoa é mais velha, preenchimento de formulário, questionários, revisão de trabalhos longos, trabalho de conclusão de curso. Outra coisa, se perde em conversas, arboriza os pensamentos quando está conversando com uma pessoa, vai derivando para outros assuntos, emendando um no outro. Outra coisa, quando a pessoa se torna adulta, dificuldade com as suas obrigações, com as suas tarefas cotidianas. Então, por exemplo, retornar ligações, pagar contas, ir a consultas no dia, no horário, lembrar de compromissos importantes, negligenciar detalhes em textos longos, negligenciar detalhes em trabalhos ou atividades desempenhadas. Então, faz assim o básico e os detalhes ficam a desejar, né? Então, essas são as características do TDAH com predominância de desatenção. Aí, a gente tem um outro tipo, que é o TDAH com predominância de hiperatividade. Esse é mais fácil de identificar. É aquela pessoa que não tem trava na língua, não espera a gente acabar de falar, termina as frases por nós, fica tentando adivinhar o que você vai dizer quando você está contando alguma coisa, não consegue esperar a própria vez, não suporta filas,
quer sempre burlar regras e combinados, está sempre ligado no 220, tem dificuldade para deixar um pensamento, um argumento chegar na sua conclusão. Então, sempre interrompe, termina, sempre está concluindo ou tentando adivinhar a frase do outro. Começa a usar as coisas dos outros sem pedir permissão, né? Então, entre crianças, isso é muito comum da gente observar. Em adultos, a pessoa se torna assim, como eu vou dizer, entre aspas, sem noção. Ela tá tão assim acelerada que ela não percebe, ela vai cortando a conversa, falando por cima, pegando as coisas, acelerando todo o processo, inclusive da natureza, né? Então você percebe que é aquela pessoa que não se permite descansar, não se permite uma pausa, aquela pessoa que está o tempo todo procurando alguma coisa para fazer, fazendo, tentando, né, dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, pessoas que têm dificuldade em conciliar tarefas e concluir, pessoas que têm dificuldade de manter uma conversação se ela não for o centro das atenções, porque ela tem que continuar falando. E isso interfere, obviamente, né, no funcionamento social, tanto de crianças quanto de adultos. E aí, por fim, a gente tem o terceiro tipo, que é um combinado desses dois. Pode perguntar. Não, você já acabou de responder. Pode haver predominância alternada de ambas as condições. Déficit de Alternada atenção não. e Alternada não, simultâneo. concomitante. Concomitantes, tá? Né? Porque são pessoas que reúnem os dois tipos de característica, É porque eu já estava falta de fazendo, atenção e hiperatividade. eu Então, já por estava exemplo, associando com pessoas conhecidas, atropela. né? Então, por exemplo, vai pegar um copo d'água e acaba vindo rápido e tropeça e se perde, não lembra mais que ia pegar a água, ou fica bravo que não conseguiu pegar. Acontece de tudo um pouco, e a gente vai lembrar de vários exemplos e de pessoas ao longo da nossa conversa, né? Pode falar, Pedro. É justamente o que eu ia perguntar, viu, Melissa? No, em relação ao dia a dia, tem muitas pessoas que têm, como se diz, isso aí e não sabe que tem. Uhum, A sim, maioria. sabe por quê? A maioria, porque é tão comum que as pessoas associam esse quadro clínico ao jeitinho daquela pessoa. Fala, ah, não, fulano foi sempre assim. Ah, não, ela é ligada no 220, ela é assim mesmo. Ah, não, ela não consegue parar quieta. Ah, não, essa criança aqui, você pisca, ela está em outro lugar. Entendeu? Então se torna parte da personalidade daquela pessoa, digamos assim, né? Porque é algo assim tão prevalente, mas tão prevalente, que acaba se tornando uma característica da própria
pessoa, né? De tanto que é clara essa demonstração. E aí, somente quando começa a interferir no funcionamento social, é que a pessoa vai procurar ajuda profissional. Por quê? Porque ela pode provocar, por exemplo, quando é criança, transtornos de aprendizagem. Está intimamente ligado. Então, uma criança que é hipercinética, que tem aquela agitação psicomotora, ou crianças distraídas demais, não conseguem viabilizar o processo de aprendizagem. Por quê? Ou ela não está prestando atenção, ou então ela está prestando atenção em tudo menos na explicação que está sendo dada. Então, ela vai ter transtornos de aprendizagem de uma forma ou de outra. Então, na minha experiência, eu já atendi tanto crianças desatentas, quanto crianças hipercinéticas, quanto adolescentes. A minha última experiência com TDAH foi um grupo de 3 adolescentes que estavam com dificuldade para organizar a rotina escolar, para conseguir estudar, fazer atividades extracurriculares e se preparar para o vestibular. Então, a gente precisou de um treinamento, não só de respiração, mas de fluência de fala e também de organização prática escolar, tipo fazer um cronograma de tarefas. Hoje você vai fazer isso, 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 amanhã você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, para poder conciliar. Então, precisou de psicólogo, médico e fono integrado para poder tratar esse quadro de TDAH nas adolescentes. Foi uma experiência muito interessante, porque, basicamente, a ansiedade com o vestibular era a característica principal, né? De se sentir pressionado para decidir uma profissão, para saber o que ia ser para o resto da vida, enfim. E aí, o que a gente fez? Numa conversa com a equipe multiprofissional na UBS, a gente levou em consideração que eram meninas muito inteligentes, mas muito novas para uma pressão tão grande. Então, os psicólogos conversaram sobre a necessidade de não se cobrar tanto para escolher uma profissão para o resto da vida, ou seja, que podia mudar de ideia, que podia prestar o vestibular só como treineiro, que podia mudar de ideia durante a faculdade e perceber, não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero, me enganei. Como também isso já estava refletindo no sono, na forma de falar, que já estava acelerada, na respiração e na alimentação também. Por quê? Porque queria comer rápido para poder não perder tempo para estudar. E com isso acabava tendo refluxo, outros problemas de digestão, gastrite. Então, essa conversa multidisciplinar foi muito interessante, porque a gente conseguiu perceber essas questões todas, discutir entre nós, médico, psicólogo e eu, para poder fazer um trabalho integrado com essas meninas e também com as famílias. E foi muito legal.
porque a gente percebeu que, apesar de elas terem cada uma escolhido a sua profissão, estavam se sentindo pressionadas, com medo de não poder mudar de ideia, com medo de não dar conta dos conteúdos, embora fossem boas alunas, com medo da grande quantidade de atividades extracurriculares que as famílias estavam colocando. Ah, você tem que fazer inglês, vai ser muito bom para qualquer profissão. Ah, você tem que fazer um esporte para descarregar. Ah, você tem que tocar um instrumento musical. Ah, você tem que fazer meditação. Então, a agenda estava tão atribulada que não dava tempo de ficar de perna para cima pensando: será que é isso que eu quero? Não dava tempo. Então, a gente reorganizou a agenda de compromissos, diminuiu as atividades extracurriculares, colocamos exercícios de respiração, de mindfulness e higiene do sono. E aí eu fiz encaminhamento para a Nutri, para ela poder dar umas dicas de uma alimentação leve e saudável quando elas não quisessem comer comida para poder estudar, sem que isso prejudicasse nem o peso, nem a pele, nem cabelo, nada disso. Então foi um trabalho bem legal. E aí eu queria saber, né, da experiência de vocês, se vocês já conseguiram identificar pessoas nesse perfil, crianças, tal. Gostaria que a gente pudesse trocar experiências. Pode falar, Pedro. Eu pego diariamente clientes com essa dificuldade. Viu? Pego clientes que você vai passar uma orientação, né, com acesso remoto ou um procedimento sistêmico, né? E às vezes o cliente não conhece nada e ele já está ansioso para, não tem essa informação. Aí eu tenho que, vai devagar. E ao mesmo tempo ele tem o déficit de atenção e por outro lado, também a ansiedade de já querer, como se diz, colocar o carro na frente dos bois, né? Falar assim, calma, vamos por etapas, e aí vai certinho, e às vezes um procedimento que é rápido acaba se tornando bem mais demorado, né? E acontece muito, né? E esse exemplo que você deu, eu lembrei até da mensagem que o José colocou lá no grupo, né? Igual para ansiedade, aquela pessoa que já está preocupada com o futuro, né? Então, quer dizer, esquece de viver o presente, que é o principal, né, Melissa? Por isso tem esse nome, né? Então, e outra coisa que eu acho legal é assim, esse exemplo que você deu do seu trabalho é uma coisa que a gente vê diariamente. Tem pessoas que simplesmente não conseguem escutar até o final. Então, o que você faz numa hora dessas? Você pode lançar mão de outras estratégias que chamem a atenção dessa pessoa. Então, por exemplo, criar uns folhetos explicativos com figurinha, passo a passo de como fazer, ou então aquelas instruções, 1, 2, 3, o que faz primeiro, o que faz depois, o que faz depois, ou então chamar a pessoa, né, no tete a tete, falar assim, vamos primeiro essa etapa, vamos concluir, depois a gente passa para a próxima. E assim, a gente percebe que não é só pela avalanche de informações que a gente tem nos dias de hoje, mas assim, as pessoas confundem pressa com produtividade, pressa com perfeição, pressa com perfeccionismo. Então é muito difícil.
E a gente, muitas vezes, percebe que isso se reflete no comportamento comum. Então, por exemplo, a pessoa está fora do ambiente de trabalho, ela vai almoçar, vai tomar um café com você, pronto, ó, já foi. E enquanto isso, você está lá, tentando, né, aproveitar aquele momento. Só um minutinho, gente. Para, por favor. Desculpa, crianças. E aí, a gente percebe que nesse momento as pessoas continuam presas a esse padrão característico, porque nem quando está num momento de lazer, num momento de relax, ou mesmo sozinho, a pessoa consegue relaxar. Então tá dentro de casa, almoça em 10 minutos, tá atendendo o telefone, tá correndo contra o tempo, falando com a pessoa que está do outro lado, né? Tá tomando um café, um gole já acabou a xícara de café. Então, as pessoas não estão mais acostumadas a apreciar o tempo, apreciar aquela atividade com foco. Então, está comendo e está vendo o celular, está assistindo TV e está vendo o celular, está fazendo mais não sei o quê, junto. E quando a gente faz o tratamento clínico desse quadro de TDAH, uma das primeiras instruções é a gente aprender primeiro a se observar, para poder perceber esses padrões e anotar. Pelo menos dentro da minha prática, né? Eu não sei se os médicos partem direto para medicação, mas é importante que a pessoa se conscientize que ela está ou distraída, ou acelerada, ou um pouco de cada, antes de começar a tratar. É a falta de atenção plena ao momento, né? Não tem concentração no que está acontecendo no agora, está sempre simultaneamente interagindo com o que vem depois, sobrepondo pensamentos, tarefas, ações, e isso acaba causando um impacto muito grande em qualquer processo de aprendizado, por isso essas crianças sofrem tanto, e felizmente hoje está mudando um pouco a abordagem psicológica, e não está mais sendo utilizado o que era feito até bem pouco tempo atrás. Ah, essa criança é hiperativa, tá? Dá uma Ritalina para ela, pronto. Aí a criança fica lá, zen, tá tudo bem. Nossa, como ela melhorou tanto com a medicação, mas em contrapartida aquilo neutraliza o desenvolvimento do aprendizado, da concentração e muitas vezes com efeitos desagradáveis, né? E em adultos, isso se manifesta de uma forma mais sutil, porque a pessoa, ao longo da vida, principalmente as mulheres, elas desenvolvem uma capacidade muito grande de mascarar esses sintomas, de tanto serem repreendidas e, ao longo do tempo, começam a perceber o reflexo do seu comportamento na atitude dos outros em relação a ela, e começa a mascarar isso com formas diferenciadas que muitas vezes camuflam esses sintomas, né? Na verdade, o TDAH, ele é alvo, assim, de muitas controvérsias, né? Porque, assim, tanto meninos quanto meninas
apresentam grande prevalência de TDAH, porque ele é influenciado altamente pela genética, né? A prevalência é sempre maior em meninos, tá? E outra coisa é que é o seguinte, um dos achados mais consistentes nas pesquisas atuais está ligado ao tabagismo materno, tá? Tabagismo materno, e também causando disfunções cerebrais específicas, né, no TDAH, o ambiente. Então, são, por exemplo, fatores ambientais como estresse materno, uso de álcool, instabilidade conjugal e discórdia entre os pais estão envolvidas também nessa interação genética com o ambiente. Então, são crianças, são espíritos que vão sofrer mais a interferência desses déficits de atenção e de concentração. Então, são crianças que vão, crianças e adultos, né, que vão ter mais dificuldade para se manterem tranquilos, serenos. São aquelas crianças que vão ter grande agitação, que fica estalando o dedo, que fica batucando na mesa, que fica se contorcendo na cadeira, aqueles adultos que ficam mordendo, girando a caneta, rabiscando, enquanto está tentando se manter calmo, esperando, né? E isso não só está associado com predisposição genética, como eu tô colocando aqui, como também uma variedade de toxinas alimentares e toxinas ambientais, alérgenos que podem estar presentes nos alimentos, como corantes artificiais, flavorizantes e conservantes, também apresentam pesquisas que comprometem o funcionamento cerebral. Então, a prevalência é maior se você observar o tipo de dieta das famílias também. Mais uma razão para cuidado extraordinário com ultraprocessados, né? Embutidos e coisas do tipo. Exatamente. Então, eu estou vendo aqui, algumas pesquisas de larga escala sugerem que pode haver um impacto pequeno de corantes alimentares artificiais e aditivos para comportamentos hiperativos, mas o possível papel de pesticidas encontrados em alimento aumenta o risco de TDAH. E aí, o que acontece? Somado a tudo isso, a gente tem o comportamento psicológico das famílias. Então, quanto mais baixa a condição socioeconômica e menos instrução, mais essas crianças vão sofrer. Por quê? Porque por essas famílias não compreenderem o problema, elas vão repreender a criança por se comportar dessa maneira. E essas repercussões psicológicas a longo prazo vão fazer com que os adultos
apresentem uma autoimagem negativa, apresentem mais impulsividade, hiperatividade e dificuldade de atenção, combinadas a tentativas de controle. E aí o que acontece? Pode ocorrer complexos de baixa estima, delírios persecutórios, tentativas de suicídio e comportamentos disruptivos que vão piorar as habilidades sociais. Então, aquela pessoa que tem uma dificuldade imensa de conseguir fazer amigos, falar em público, comer onde tem muitas pessoas. Então, eu vou contar para vocês agora um caso real. Eu trabalho no CAPS adulto agora, né? A gente acabou de receber do programa Qualifica, que é um programa lá de Taboão para contratar, tipo, jovens aprendizes, um rapaz na primeira oportunidade de emprego dele, num ambiente só de doido, né? Num ambiente como o CAPES. Ele, em vez de comer no refeitório com a gente, ele esquentou a marmita e foi comer no jardim. Aí ele levou assim não é uma advertência, levou uma bronca, um recado que não era para comer no jardim, né? Adivinha onde ele foi comer? Não, na recepção, na frente dos pacientes, das famílias. Levou outra chamada. E por quê? Porque provavelmente, né, pelo perfil de comportamento que nós estamos observando que ele apresenta, ele tem, assim, apesar de toda a dedicação, tal, uma ansiedade tão grande para se sair bem nesse primeiro emprego, que combina distração, falta de atenção com ansiedade. E comportamento E aí, antissocial, né? exatamente. E aí, somado a isso, essa ansiedade, essa fobia social. Aí o que Mas acontece? peraí. Desculpa. Mas aí não seria o caso, ao invés de uma advertência, ainda que branda, uma aproximação e orientação? Então, calma, espera eu acabar de falar. Então, como eu estava contando, ele foi chamado, né? Primeiro porque estava na primeira semana de trabalho, vai comer no jardim, depois que leva a bronca de comer no jardim, leva a bronca assim, tipo, olha, você não deve comer no jardim, porque lá é o lugar de espera dos pacientes e tal. Ah, tá bom, não vou comer no jardim. Pega a marmita e vai comer na recepção. Pior ainda, que é quando os pacientes saem do jardim e vão fazer a ficha na recepção. Então, quer dizer, como é que ele vai fazer a ficha mastigando? Né? Aí, depois de levar outra bronca de comer na recepção, assim, não é aquela bronca tipo, você tá errado. Não. E nem advertência formal por escrito, nada disso. Não foi descontado, nada. A gestora foi falar com ele que não era adequado e tal, que era para comer no refeitório. Adivinha? Usa os momentos finais do almoço para poder comer sozinho no refeitório. Então, ele não é nosso paciente, ele não está lá para ser tratado. Ele está lá para trabalhar.
Então, por mais que tenha sido colocado, por mais que tenha sido avisado, ele está com essa dificuldade. Se vai ser uma fase de adaptação ou não, não sabemos. Agora, que isso já está prejudicando o funcionamento social dele no trabalho, está. Porque a gente pede alguma coisa para ele, apesar de ele ser super eficiente, ele fica estressado, visivelmente estressado, querendo acertar, querendo agradar, querendo não errar, enfim. E isso está prejudicando ele mais ainda do que se ele chegasse, por exemplo, para a gestora e falasse: olha, estou inseguro, estou com medo, não sei. Entende? Então, assim, não é que a gente vai ensiná-lo como tem que fazer, mas ele vai arrumar uma estratégia. Se ele quiser manter o emprego lá. Mas aí é E que eu muitas me vezes questiono. isso não é. Aí é que eu E me muitas questiono. No ambiente de trabalho de saúde mental, que é o CAPS, acolhendo jovens, primeiro emprego, que demonstram claramente, no caso que você está citando como exemplo, ter um transtorno mental. É evidente pelo comportamento dele. Não seria um... TDAH não é transtorno mental. Não é doença mental. Não é doença, é um transtorno, como você explicou no princípio. Assim como o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno de desenvolvimento. Uhum. Não caberia, com toda a expertise dos profissionais ali em atividade, um acolhimento, uma orientação e, eventualmente, dar a ele ferramentas para que ele possa fazer uma melhor adaptação, ao invés de simplesmente deixá-lo se prejudicar por conta desse comportamento que é típico. Ele não está sendo deixado a se prejudicar. Mas como ele não é paciente, a gente não vai expor ele, chegar para ele e falar assim: ó, você tem um déficit de atenção e você quer passar numa consulta? Não, porque ele não é nosso paciente. Não vamos dar para ele um encaminhamento para a UBS, nem um encaminhamento para nenhum psiquiatra de lá. A nossa gestora conversou com ele, explicou que aquelas duas atitudes não eram adequadas, falou para ele que ele tem total liberdade para almoçar junto com a equipe no horário que a gente almoça, colocou o horário de almoço dele, foi colocado no mesmo horário que o nosso, e a gente não pode obrigar. Eu estou me lembrando agora de uma situação ocorrida muitos anos atrás, no lugar que eu trabalhei, em que havia um rapaz, não tão jovem, há seus 20 e poucos anos, e ele nunca comia no refeitório junto com as outras pessoas. Ele se sentava num canto, era uma indústria, então não tinha outro ambiente, até o refeitório não era lá essas coisas. Ele se sentava ali no meio das máquinas ou lá fora, em algum lugar, para comer sozinho. E isso chamava a atenção. Estou falando de 40, 50 anos atrás, coisa da minha adolescência ainda. E um dia eu me afastei do refeitório, passei por ele, vi que ele estava comendo, ele cobriu a marmita com a mão. Aí eu me sentei ao lado dele, sei lá, não me lembro bem como é que foi a conversa, faz muito tempo, mas ele se abriu comigo e disse que ele tinha vergonha de mostrar que a marmita dele só tinha arroz, feijão, ele não tinha mistura para acompanhar. E ele não se sentia confortável com isso, para não aguentar a gozação, o bullying, que na época nem era conhecida essa expressão.
E aí eu conversei com o seu Estevão, que era o gerente da fábrica, conversei com ele, expliquei o que tinha acontecido. Estevão foi lá, conversou com ele, falou, não, a partir de amanhã você vai almoçar aqui com a gente e cada um vai dar um pedaço da mistura da sua marmita para você, sem vergonha nenhuma. O menino ficou todo constrangido, não, ninguém vai tirar sarro de você porque eu não vou deixar. E a partir daí ele passou a sentar e todo mundo passou a compartilhar, sei lá, um pedacinho de carne, um pedaço de uma omelete, o que tivesse com ele. E com isso ele foi se sentindo mais acolhido e se tornou um cara assim muito, muito, muito eficiente e que todos passaram a gostar muito mais dele por conta disso. O que eu me refiro a esse garoto qual você está colocando não é que ele deva ser incluído no programa de atendimento do CAPS como paciente, mas com toda a bagagem e o conhecimento que os profissionais como você têm, eu acho que não seria muito difícil uma abordagem mais humanizada e mais profissional mesmo, de entendimento da dificuldade dele, para ajudá-lo a desenvolver as ferramentas que ele precisa para superar essa situação. Acolhimento, orientação, e não simplesmente ficar observando e, eventualmente, ele pode até perder o emprego por não conseguir se adaptar a isso. É a imagem que me passou. Eu não estou lá, não estou vendo, estou me baseando no teu relato, né? Uhum. Então, vou tornar a explicar. A minha diretora não foi rude com ele nessa advertência. Colocou para ele simplesmente que era inadequado, explicou as razões, mas não pode obrigá-lo a ser mais sociável. Mas não perguntou para ele por que ele estava fazendo isso. Eu não sei, eu não estava junto. Então, é nesse ponto que eu me pego, entendeu? Eu não Não sei, estou eu não estava censurando. junto, mas como eu a conheço, provavelmente ela deve ter perguntado, mas não quis insistir para não ser invasiva, porque ela está tentando fazer com que ele se adapte ao emprego e que siga as regras de convivência dentro do CAPES, como todo mundo, todos os pacientes e todos os funcionários. Então, não vai ter nenhum tipo de punição e nem de segregação por ele estar agindo dessa forma, mas ele foi alertado que é inadequado, ou seja, não coma na frente dos pacientes, na recepção, porque não é lugar de comer nada lá, e não coma no jardim, porque a gente tem refeitório. Entendi. Oi, Marina. Eu, como uma grande mãe, que todo mundo fala que eu sou mãezona, concordo plenamente com o Zé. A sua gestora, na minha opinião, ela foi profissional, Uhum, mas eu ela também acho. não foi humana. Eu não sei, porque eu não estava junto. Sim, Ah, mas eu concordo com o Zé, por exemplo. Esse negócio da marmita, eu também já verifiquei isso, já aconteceu de eu ver pessoas. Eu, quando levava marmita, eu detestava levar marmita, porque aquele cheiro, quando você abre a tampa assim, aquele cheiro me enjoava, né? Mas eu levava, não tinha outro jeito. Aquelas marmitas de alumínio, né, Marina? Alumínio, que ficava lá eu trabalhava na Rafi, que era confecções, aqueles monte de coisa, aquele monte de marmita lá, né? No banho-maria. Isso. Enfim, Melissa, eu sou uma grande mãezona. Eu sentaria com ele, eu iria almoçar com ele. Simplesmente. Cara, olha, vamos conversar? Vamos. Enquanto você come a sua, eu vou comendo a minha. olha, Pacificamente. então vou dizer para você o que ela fez comigo no primeiro dia que eu estava lá. Eu não posso julgar,
Porque o que eu conheço dela é comigo, né? E imagino que seja assim com os outros funcionários, mas não sei dizer se ela fez a mesma coisa com ele, porque eu não estava junto. Isso foi o que ela passou para nós, porque eu fico na sala da gestão. O meu local de trabalho é na sala da gestão. Então, ela estava contando isso para nós e ela falou: não, eu alertei ele, não pode comer marmita, tal, e não sei o quê. E eu não sei se ela teve outra conversa, mas no primeiro dia que eu estava lá, o que que ela fez? Ela falou assim: olha, das 8 às 9, a gente serve o café aqui para os usuários e para nós. Aí ela me levou até a cozinha e falou para mim: você já tomou café? Você tomou café na sua casa? Ou você parou em algum lugar para tomar café? Aí ela falou assim: então, porque aqui a gente pode tomar o café que a prefeitura manda. Eles mandam um kit de café da manhã para os internos, né? Então, é uma caixinha de suco, um sanduíche de presunto e queijo e uma fruta. Aí ela me ofereceu, eu falei que não, que eu já tinha tomado café na minha casa, tal. Aí ela falou assim: então senta para a gente conversar. Começamos a conversar sobre a minha experiência. Ela trouxe um lanche da casa dela, bolo e sanduíche. Ela dividiu comigo, fez eu comer na frente dela para poder continuar conversando comigo na cozinha, porque ela não queria, ela mesma, nas palavras dela, falou para mim: eu não me sinto à vontade de estar comendo e você está aqui sem comer nada. Então, me acompanha pelo menos num pedaço de bolo. Continuo achando que ela foi profissional. Bom, gente, vamos pular para o próximo link. Eu tenho coisa para falar do autismo, porque a minha neta é autista. Isso, vamos pular para o próximo link, Tá? e aí a gente já sai do TDAH e entra no TEA, tá bom? Estou fechando a sala e abrindo a outra. Pronto, todo mundo de volta. Então, Marina, se você quiser começar falando sobre a sua experiência com autismo, pode começar. Então, é assim, minha neta hoje tem 18 anos. Ela tinha umas coisas desde pequenininha que a gente achava, porque ela era caçula, porque a minha filha voltou a trabalhar, porque a minha filha se separou, voltou a trabalhar, então ela ficava o dia inteiro na escolinha, enfim. Quando ela tinha 14 anos, ela chegou para a mãe dela e falou que ela queria ir num psicólogo, porque estava acontecendo algumas coisas com ela que ela não sabia o que era e ela queria saber. Tá bom. Foi no psicólogo, o psicólogo falou: ela precisa tomar uma medicação, então só o psiquiatra que pode. Foi no psiquiatra. Ele falou: antes de eu entrar com medicação,
Eu vou pedir para a senhora fazer uns testes, tem que ser com um profissional habilitado, tal. E a minha filha fez, foram 10 testes, né? E diz que, então, ela é autista espectro 1. Então, o que acontece com ela? Ela não gosta de barulho, ela não gosta de escuro, ela não gosta de multidão, algumas comidas ela também não coisa muito, e tecido, né? Para comprar presente com ela, por exemplo, ela tem que estar junto. Se for de tecido, né? Ela tem que estar junto, porque não é todo o tecido que ela aceita. Mas olha, a nota menor dela na faculdade é 8,5. Ela desenha, ela faz quadros maravilhosos. Ela lê 5 livros juntos, de uma só vez, livros diferentes. Ela lê, eu não consigo. Eu leio um por vez, ainda de vez em quando eu volto. Ela lê 5, de cabo a rabo, assim, né? Não pode passar em frente a uma livraria, porque é tarada por livraria. E a gente não. Então, quando se descobriu isso, ninguém sabia o que era, fomos pesquisar. Todo mundo, né? Minha filha, o ex-marido dela, eu, fomos todo mundo pesquisar o que é essa história de autismo, né? Por quê, não sei o quê. E aí a gente viu todas essas literaturas que tem a respeito do autismo, para a gente entender. Aí pedimos perdão para ela, porque a gente tomou alguma atitude com ela, enquanto criança e enquanto pré-adolescente, porque a gente achava que era porque era chatice dela, né? Ela Falta de educação, frescura. Frescura, a gente achava que ela era fresquinha e tal, enfim, pedimos perdão para ela. Eu tenho até uma carta dela falando comigo, muito obrigado, vó, por você me aceitar como eu sou, assim. Então a gente passou a entendê-la, né? E não temos nenhum problema, absolutamente, pelo contrário, sabe? Ela é, assim, uma pessoa maravilhosa. Só tem essas coisas, porque ela é né? Ela é E ela mesma fala, ela usa o cordão, né? Ela até brinca, mãe, você pode parar na vaga de deficiente, porque eu sou deficiente. Ela brinca, né? Trabalha, né? A chefe dela quer registrar, ela não quer, porque ela falou, porque aí o dia que eu ganho por dia. O dia que eu não quiser ir, eu aviso, claro, é muito responsável, avisa, olha, decidiu que não vai trabalhar de sábado e domingo, porque ela trabalha num restaurante, né? Sábado e domingo eu não vou, eu quero ter a minha vida, né? Então ela não quer ser registrada, porque ela não quer ter ficar presa, né? Olha, ela estuda na faculdade de artes, né? Ela faz cada coisa, gente, cada coisa de você babar, sabe, assim. E a gente só foi descobrir isso quando ela tinha 14 anos. Então, faz 4 anos. E por conta dela mesmo, ela querer saber o que estava acontecendo com ela, né? Então, ela fala, eu sou gay, porque ela é bissexual, né? Então, ela dá risada, eu sou gay, gente. Pô, vocês não entendem, eu sou gay, eu sou autista, sabe? Ela lida muito bem com isso, e nós todos também lidamos muito bem com isso, né? Então, a gente só descobriu isso há 4 anos. Agora, eu tenho uma amiga que tem um neto autista também. Ele também, eu não sei qual é o espectro dele, mas ele é super calmo, o Renato. Mas ele já tem alguma deficiência, assim, para você levar ele para algum lugar, você tem que ir junto, acompanhar, falar para ele. Ele tem dificuldade de lembrar onde ele estava, né? Com a Iris, não. A Iris vai e volta de metrô numa boa. Daqui a pouco, 10 horas, ela sai da faculdade. Ela liga para a mãe dela, estou na luz.
Aí a mãe dela vai buscá-la lá no Butantã. Então, era essa experiência que eu queria contar para vocês, né? Que a gente tem uma autista, uma artista autista, né, na família, né? E somos muito felizes. Era Que isso. lindo, que lindo. E Então, só um minutinho. Com o estudo que a gente fez em cima para a gente descobrir o que era o autista, nós chegamos à conclusão que o meu filho é TDAH. Não, TDAH. E também nós não entendíamos, e aí, hoje ele tem 40 anos, 47 anos, a gente não entendia porque ele foi psicólogo, olha, psicólogo falava assim para mim, mãe, ele não tem nada, eu achava que ele usava droga, né? Fizemos o teste para ver se ele usava droga, a mãe chegou à conclusão assim, mãe, ele não tem nada, simplesmente ele não teve o clique ainda, um dia ele vai ter o clique. Um dia ele chegou para mim e apresentou uma carteirinha. Mãe, olha, eu entrei na faculdade. E eu fiquei, eu vou dar isso para você. Esse é o meu presente para você, porque você sempre batalhou e você sempre quis que eu fizesse uma faculdade. Então, e quando ele se formou, ele falou, este é para você, mãe, o meu diploma. E a gente só descobriu isso 4 anos atrás, porque ele já tem 46 anos, e a gente só descobriu agora, por conta da gente estudar o que era o autismo. Né? E tá aí. É pai, é TI, é bombeiro voluntário, já salvou várias vidas. Ele mora em Santa Catarina, lá naquela terra, lá naquela serra. Ele já salvou muitas pessoas. Em São Paulo, ele salvou também pessoas, porque ele estava no trânsito, ele viu um acidente, não tinha outra. Ele parava, socorria e chamava, né, a polícia, o bombeiro, dependendo que for o caso. E é isso, um TDAH, não, AH, né? Que fomos descobrir há 4 anos atrás. É isso aí. Pronto, falei. isso aí. Então, deixa eu fazer umas observações aqui, Marina. Tá. É o seguinte, o transtorno do espectro autista é chamado de espectro porque ele tem variações de A a Z, Sim, né? eu sei. Então, tanto a gente pode ter pessoas extremamente calmas, que têm autonomia, que têm independência, que não têm problemas no desenvolvimento da fala, como a gente pode ter pessoas gravemente comprometidas e que precisam de ajuda para tudo e que também têm as comorbidades. As comorbidades são as doenças associadas ao quadro de autismo. Então, no caso do seu filho, é filho? Não, a neta. Minha neta. Não, o outro que tem É TDAH. meu filho. Meu filho. Então, no caso do seu filho, o diagnóstico, apesar de ter sido tardio, ele já deveria apresentar sinais ao longo da infância, né? E no outro caso que você falou, da sua amiga que tem uma criança autista, ele não é que ele tem uma... Como é que você falou? Eu esqueci a palavra. Ele tem uma comorbidade, ele tem uma doença associada ao autismo. E uma das principais comorbidades comuns no autismo é deficiência intelectual, que é o rebaixamento cognitivo. Ele pode estar associado, certo?
Então, as mais comuns são deficiência intelectual, depressão, ansiedade e TDAH. Então, esses quadros juntos podem estar presentes também no diagnóstico do autismo, e quando o autismo é diagnosticado tardiamente, muito provavelmente ele foi diagnosticado de forma errada ao longo da vida. Então, a pessoa pode ter tratado depressão, e era uma comorbidade do autismo, pode ter feito tratamento para ansiedade, pode ter feito tratamento para TDAH, e aí descobre que, desde criança, ela tinha. Então, vamos para os 3 pilares. Ela tinha alguma dificuldade de comunicação, que pode ser com fala ou sem fala. Então, desde pessoas que não falam nada, até pessoas que têm dificuldade para falar em ambientes sociais, tá? Então, a pessoa desenvolve a linguagem normalmente, mas tem dificuldade em ambientes sociais, ou, por exemplo, para habilidades sociais, que é a interação social, as pistas sociais. Então, por exemplo, pessoas que não entendem piadas, não entendem ironias, não entendem figuras de linguagem, não entende gíria, não entende contextos, né? Não entende a linguagem pragmática, que a gente chama. Dentro do estudo da fonoaudiologia, é a linguagem pragmática, a linguagem contextualizada. Então, a pessoa pode demonstrar dificuldade para esse tipo de padrão de linguagem. O outro pilar é interesses restritos e ou movimentos repetitivos para regulação emocional. Então, pode ser desde algo bem característico, então, por exemplo, a pessoa ficar se balançando, até estalar, ficar estalando o dedo, balançando a caneta, roendo a unha, ficar batucando na mesa. Pode ser confundido com TDAH? Pode, por conta dessas características de hipercinética? Pode, mas só vai ser autismo se tiver associado a uma dificuldade de linguagem, uma dificuldade de interação social, e também se esses sintomas estiverem presentes desde a infância, no primeiro contato social, por exemplo, do bebê com a mãe. Então, bebezinhos que têm, muitas vezes, dificuldade na interação com a mãe, bebês que não têm critério de reconhecimento para pessoas da família e pessoas que não são da família, vai com todo mundo. Bebezinhos que não têm aquele sofrimento de separação, que a gente chama de angústia de separação, quando a mãe sai do quarto, o bebê fica desesperado procurando. A criança autista, bebezinho autista, não. Fica tranquilo. Não reage. Dificuldade em compartilhar
brincadeiras, compartilhar conversas, compartilhar contextos sociais. Então, isso desde bebê até a idade adulta. E aí, no caso do autismo, por exemplo, o que acontece? Essa prevalência, ela é de 3:1 de meninos em relação a meninas, e está crescendo. Por quê? Porque as meninas, elas recebem uma educação diferenciada dos meninos, culturalmente falando. Então, as meninas estão sempre em grupinhos, as meninas estão sempre uma imitando a outra. Então, o diagnóstico de autismo nas meninas é mais difícil, é mais camuflado. E o menino não, você percebe quando tem aquele menino que não gosta de brincar com os colegas, prefere se isolar. As meninas não ficam isoladas, elas ficam em grupinhos, né? Os meninos, por exemplo, eles insistem nas mesmas brincadeiras, e as meninas não, elas vão mudando de brincadeira conforme a moda, imitando a amiga. Os meninos não. O hiperfoco é mais evidente nos meninos também, né? Então, o hiperfoco, que é o interesse aprofundado e repetitivo em um determinado tema, ele pode ser percebido mais facilmente nos meninos. Por quê? Porque as meninas, elas vão mudando conforme as amigas, né? Agora, quando você percebe que a menina demonstra uma dificuldade de compartilhar os interesses, mesmo estando em grupinhos, aí você começa a desconfiar. Por quê? Porque, por exemplo, até então ela gostava daquela bonequinha Suzy. Quer dizer, na minha infância era Suzy, né? Agora tem as Barbies. Mas ela gostava só da Suzy. Aí todas as amigas resolveram comprar ou pedir outro tipo de boneca. Então, mesmo que ela goste da Suzy, ela vai brincar com a Suzy em casa, mas ela vai pedir a boneca igual a que o grupinho tem. O menino não. Se é dinossauro, vai continuar sendo dinossauro. Ele vai Lembra de um? manter. Ele vai manter esse padrão, o menino, independente dos amigos. A menina não, ela é mais Maria vai com as outras. Por quê? Porque ela foi educada para se comportar em grupinhos. Ela não foi educada para expressar as suas vontades, por mais moderna que seja a educação. Mas aí você está falando basicamente de nível 1 ou 2 de suporte, né? Não, eu estou falando de uma maneira geral, para a gente poder identificar. Agora, nível de suporte não é a mesma coisa que espectro, Marina. Nível de suporte é o quanto que a pessoa precisa de ajuda. Então, o nível 1 de suporte, a pessoa precisa de ajuda para algumas coisas. Nível 2 de suporte, a pessoa precisa de ajuda substancial para muitas coisas. E nível 3 de suporte, a pessoa precisa de ajuda para tudo. Ela não tem
nem autonomia, nem independência. Então, ela tem um comprometimento muito mais evidente da linguagem, da interação social e do comportamento, podendo apresentar aquela característica clássica que a gente vê, que são pessoas que não falam, pessoas que têm um comportamento ritualizado, têm que fazer determinados movimentos para se regular emocionalmente, tem muita dificuldade com hipersensibilidade, tem muita dificuldade em conseguir fazer as coisas sozinho, Toque, porque contato, geralmente né? tem mais comorbidades envolvidas, tem outros quadros associados, né? A dificuldade com o toque ou com a textura, ela varia e é Eu digo toque independente. humano, serem tocadas por outras Exatamente. pessoas. Ele é independente do nível de suporte. Uhum. Ele pode acontecer nos 3 níveis de suporte e não tem nada a ver com o suporte em si, que é o quanto de ajuda essa pessoa precisa. É uma característica do espectro, da variação do quadro, tá? Tipo, eu Então, me tem refiro àquelas pessoas. crianças que, quando alguém chega e vai fazer um carinho ou abraçar, ela entra em pânico, ela grita, ela se joga no Uhum. chão. Então, isso é uma variação do espectro. Ela Uhum. pode acontecer em qualquer tipo de Tá. nível de suporte, Uhum. tá? Isso é da sensibilidade da pessoa. Então, tem pessoas que suportam o toque, mas não suportam texturas. Por A gente exemplo, está a quase chegando no final. textura de tecido. Eu queria só compartilhar com vocês um vídeo que eu assisti outro dia de um pastor, jovem ainda, que tem um filho que apresentava todos os sinais de autismo, né, todos os pilares, mas ele, ignorante do processo, ele procurava ser aquele pai raiz que vai educar o filho e colocá-lo na linha. Então, por exemplo, o menino tinha uma seletividade alimentar imensa e ele não admitia, ele forçava, enfiava a goela dentro, o que tinha na mesa o menino era obrigado a comer. O menino vomitava, chorava, tal. O menino tinha pavor de areia. Quando ele ia brincar no parquinho ou qualquer lugar, sujava a mãozinha de areia, ele entrava em pânico. O pai fez um buraco na areia, enterrou ele até o pescoço na areia. Roupas que ele não conseguia usar, o pai obrigava ele a usar. Até que um dia, na escola, chamaram a atenção, recomendaram que ele o levasse para fazer uma avaliação e foi diagnosticado, o menino, sem dúvida nenhuma, tinha transtorno de espectro autista em nível 2 de suporte. Quando ele se conscientizou daquilo, ele ficou tão chocado que ele quase entrou em depressão. Mas aí ele foi buscar orientação espiritual também e se conscientizou que ele fez o que ele sabia, ele não tinha conhecimento. Aí ele se ajoelhou diante do filho, na frente da família toda, e pediu perdão ao menino por tudo aquilo que ele havia feito, prometendo que a partir de então ele seria o melhor pai que o menino poderia esperar. Aquilo me tocou bastante, foi uma coisa muito intensa mesmo para ver, por isso eu queria compartilhar isso com você. Bom, Mel, conclui, temos mais 4 minutinhos aí. Eu acho que deu para falar bastante hoje, né? Mas vê o que você acha que faltou. Obrigada. Então, eu só queria concluir dizendo o seguinte, que o transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, ele é um espectro e ele varia muito, mas o que a gente tem que prestar atenção são nesses 3 pilares
a linguagem, os interesses restritos e a interação social para poder identificar. E que uma das coisas mais importantes no respeito às diferenças é não banalizar a condição e as dificuldades de uma pessoa só porque é nível 1, não é nível leve, porque é nível 2 é nível moderado e porque é nível 3 é grave. Como que a gente vai evitar isso? Não falando, por exemplo, que agora está na moda, todo mundo é autista, cada um de nós é um pouco autista. Nível 1 então é leve, né? Ou então falar assim, mas você nem parece tão autista, você não tem cara de autista. Por quê? Porque todos esses comentários, por mais brandos e atenciosos que possam parecer, quando a gente não tem conhecimento, eles banalizam as dificuldades que essas pessoas enfrentam todos os dias, que são o preconceito, as limitações, a dúvida, a luta interna para poder se encaixar nos contextos sociais que ainda não respeitam as diferenças. E isso é silencioso. Ninguém que está nas condições ou do espectro autista ou do TDAH fica falando para todo mundo: olha, eu sou autista, olha, eu tenho TDAH, olha, eu não consigo me concentrar quando você está falando muito rápido, olha, essa luz aqui, ó, está me incomodando, ou então o barulho que você está fazendo, mastigando, está me deixando com arrepio de aflição. Eu estou sentindo dor de tanto que eu estou interagindo hoje. Eu estou cansada. Ninguém fala isso. Então, quando a gente escuta alguém falar, mas todo mundo tem, olha, o meu TDAH não deixa eu me concentrar no trabalho. E, na verdade, é um dia qualquer que você está mais distraído que o normal. Ofende. Ou então, eu acho que você não tem cara de autista, você é tão inteligente. Nossa, mas você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo sendo autista? Então, a gente acaba sem querer banalizando as dificuldades dessas pessoas e esquecendo que muitas vezes nessas condições, ao longo de toda uma vida, foram feitos diagnósticos errados, tratamentos errados, remédios errados e relações que foram impactadas. Relações que foram impactadas pela falta de conhecimento, pelo excesso de amor. Então, a gente tem que respeitar e, se souber, se identificar ou se ficar sabendo, se descobrir que alguém está numa dessas condições, por favor, não lamente, não comente, só ofereça apoio se for necessário, se a pessoa solicitar, esteja disponível. Só isso. Porque essa é a maior manifestação de respeito que a gente pode dar para essas pessoas. Sim, e a Iris, graças a Deus, tem tudo isso. Que bom. Muito bom.
Fico feliz por ela e por vocês. Bom, Gente, gente, eu acho que valeu de montão. Foi eu bem. agradeço muito por essa oportunidade, porque além de ser a minha paixão, meu foco de trabalho, meu dia a dia, é uma oportunidade excelente para difundir assuntos que são tão alvo de preconceito e de falta de conhecimento. Então, mais Verdade, uma Melissa. vez, gratidão. E nós também para você por nos esclarecer. Imagina, estou Felizmente, estudando tanto quanto vocês. felizmente, a sociedade humana como um todo, mas principalmente aqui no Brasil, e eu reputo isso em grande parte a essa bênção que nos foi concedida pelo alto, que chamamos de SUS, né? E que ajudou, em muita medida, a difundir essas informações. As redes sociais hoje praticamente abordam centenas, se não milhares de vezes, todos os dias, postagens relacionadas ao transtorno do espectro autista, ao TDAH. Isso vem conscientizando uma parcela cada vez maior da população. Os diagnósticos estão começando a se tornar mais comuns, mais fáceis, acessíveis e, principalmente, muitos adultos, homens e mulheres, estão conseguindo também serem diagnosticados e, com isso, ressignificarem as suas vidas e deixarem de se culpar por comportamentos, por atitudes mantidos ao longo de toda a vida e que achavam que era uma deficiência de caráter, de personalidade, mas hoje compreendem que não, eram apenas e são sintomas naturais de um transtorno do desenvolvimento mental. Então, isso cada vez mais está sendo difundido, cabe a cada um de nós compartilharmos aquilo que estamos aprendendo aqui, observarmos com carinho, com amor, com respeito essas pessoas, para que a gente possa também dar a nossa contribuição, né? Então, vamos encerrar com uma gratidão profunda por essa oportunidade que a gente teve aqui, e sempre que o assunto surgir novamente, a gente vai estar, seja esse ou outro qualquer, vamos estar buscando informações para compartilhar. Tá? Vamos pedir, então, à nossa querida Mãe Maria, a sua bênção, o seu amor incondicional, e agradecendo a ela, através dessa oração, que sempre remete ao amor que sentimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigadão, queridas, queridos. Uma boa noite a Boa todos. noite para todos. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa semana, pessoal. Obrigada Valeu. para vocês.